Olá, gente. Boa noite a todos. Esperando aí o povo entrar, as pessoas entrarem. Hoje vai ser uma live bem especial. É um tema... Oi, Clarice, seja bem-vinda. Vou deixar as pessoas entrarem. Oi, Nath. Beijo, minha amiga. Então, hoje nós vamos falar sobre um tema muito delicado, mas eu acredito que é algo que deve ser falado. Existem alguns bloqueios para falar sobre a morte, sobre o luto, mas eu acho que as pessoas até perguntam assim, mas o que Carol quer falar sobre isso também? E a verdade é que eu creio muito nisso. Eu tive um luto muito trágico e eu vou esperar a psicóloga entrar. Cada luto ele é individual, cada luto a gente não deve comparar. Mas eu sou uma mulher de muita fé e eu creio que Deus ele faz novas todas as coisas. Essa é a minha bandeira, essa é a minha missão e eu vou continuar seguindo, né, naquilo que eu confio. Então aqui a gente vai compartilhar experiências. A Clarice ainda não entrou, mas ela é psicóloga e ela trabalha, eu até notei, porque é muita coisa. Ela é especialista em familiares enlutados. Ela tem um grupo da qual ela coordena, que é um grupo Luto pela Vida, do Jardim da Paz, e ano passado eles me convidaram para ser uma das madrinhas desse projeto, que eu achei incrível, porque ali é o compartilhar de experiência, e a gente sabe que quando eles me falaram que falar, né, cura, e eu topei na hora, porque realmente, de fato, falar, contar nossas experiências, colocar para fora é um dos processos de cura para o enfrentamento do luto. Já fizeram aqui o pedido para entrar, deixa eu ver aqui, gente, espera aí. Olá! Olá, boa noite. Boa noite, seja bem-vinda, Clarice. Aqui é um bate-papo, sinta-se à vontade. Como a gente compartilhou algumas coisas ontem, nossa conversa fluiu, foi tão agradável. Assim vai ser nessa live, né? A gente aqui tá para contar, compartilhar nossas experiências. E aí eu já te apresentei um pouquinho, mas eu vou deixar agora você também reforçar, né, para que as pessoas possam te conhecer. E aí eu já venho para as perguntas. A palavra está contigo. Tá bom, boa noite novamente. Queria começar agradecendo enormemente pelo convite. Eu acho que hoje eu tenho honra de uma forma duplicada, né? Tanto pelo convite da Carol, e a gente vai explicar um pouquinho aí mais à frente sobre essa parceria que ela também tem com a gente em um dos nossos projetos que a gente desenvolve pelo Jardim da Paz, aos familiares enlutados. Como também é uma honra estar aqui hoje, né, representando a empresa Jardim da Paz, que tem feito trabalhos tão dedicados, tão preocupados e cuidadosos com essa temática envolvendo o luto. Como a Carol já falou, eu sou Clarissa, sou psicóloga, trabalho bastante nessa temática de lutos, famílias enlutadas, e também trabalho muito com oncologia e cuidados paliativos, tanto no contexto hospitalar, como no contexto também de clínica, né, de consultório. Gente, só para saber, vocês estão ouvindo a gente bem? Tá baixo? Eu estou achando um pouco baixo, Clarice. Deixa eu perguntar aqui. Tá bom, né? Vai botando assim se vocês estão escutando a gente bem. Bem, Clarice, então assim, vamos começar a falar, né? Essa realidade da pandemia trouxe um novo olhar para os familiares que estão enfrentando o luto, né? E eu queria que você falasse um pouco sobre isso, o luto na pandemia. Primeiro dizer, né, o que é o luto, e depois eu queria que a gente falasse um pouco sobre esse processo do luto na pandemia. Tá. Eu queria começar lendo, antes da gente abordar o que de fato é o luto,
Queria começar lendo uma frase do Colin Parkes, que é um dos maiores autores a nível mundial que falam sobre essa temática, que é assim: o amor é a fonte de prazer mais profunda da vida, ao passo que a perda daquele que amamos é a mais profunda fonte de dor. Amor e perda são duas faces da mesma moeda. Ou seja, se a gente sofre, se a gente sente a dor pela perda de um ente querido, por exemplo, significa que tem sim muito amor envolvido, que tem esse vínculo muito significativo. Então, o luto é justamente isso, é um rompimento de algo que é significativo em nossas vidas. Vale a pena lembrar que não necessariamente o luto é pela morte propriamente dita. O luto pode ser, por exemplo, uma perda de uma relação conjugal, um rompimento, né, de uma relação conjugal. O luto pode ser o que a gente tem vivido muito hoje, nesse período de pandemia, pela perda de um mundo presumido, ou seja, como era a minha vida antes de pandemia, como era a minha rotina antes da pandemia, e hoje não existe mais, né, tantas mudanças que acontecem. Então, o luto é sempre quando tem esse rompimento, né, de algo que a gente estava habituado, e não só habituado, mas que existia esse elo significativo e de muito vínculo afetivo envolvido. É uma experiência como se fosse uma experiência de arrancamento, como se arrancassem algo que para mim é muito importante. Também bem relevante a gente citar o quanto que cada um vai enfrentar esse luto de uma forma muito diferente, de uma forma muito única. Mesmo quando o luto ocorre dentro daquela família, cada membro familiar vai estar ali enfrentando de uma forma completamente particular. E ele precisa ser enfrentado, né? O luto precisa ser vivido, precisa ser sentido e não combatido. Então a gente precisa sim passar por essa experiência sempre quando a gente está diante de um rompimento de um vínculo significativo em nossas vidas. Quando a gente vem para esse cenário da interface com a pandemia, eu acho que a gente começa a viver uma dupla morte, no sentido de mortes que têm acontecido numa velocidade e num número muito grande, e também uma dupla morte no sentido de que muitas vezes a pessoa não consegue nem se despedir daquele seu ente, né? Então, é um luto que muitas vezes pode ser bastante traumático, bastante complicado. E eu acho que uma coisa também muito que tem sido muito comum acontecer durante esse período de pandemia é a sensação de um luto coletivo. Tem muitos sentimentos que todos nós podemos estar experimentando, que é justamente essa perda, né? Esse arrancamento do mundo presumido, como que era o meu mundo antes, como eu estava falando agora há pouco. Ou mesmo um luto coletivo no sentido de quantas pessoas, eu tenho vários amigos, vários colegas de trabalho, vários conhecidos que perderam seus entes queridos ou estão com seus entes queridos passando por essa situação de adoecimento por Covid. Então isso sim se torna o que a gente chama de um luto coletivo, por muitas sensações compartilhadas e muitas vezes em comum. Certo. Clarice, eu queria que tu explicasse um pouco também sobre a diferença, né, da tristeza profunda, porque a gente sabe que o luto não é uma doença, né? O luto é um processo que a gente passa por conta da dor, que é normal a tristeza, e existem os altos e baixos, né? Quando ontem tu deu até o exemplo da maré, né? Que oscila, né? Aqueles momentos de muita tristeza, aquele momento de não, eu vou me recuperar, eu vou seguir, mas você vai oscilando ali. E eu até compartilhei com a Clarissa ontem que a sensação que eu tinha era de uma montanha-russa. Tinha hora que eu estava com um pico lá em cima e muitas vezes lá embaixo. Mas o luto é isso. Mas também existe, né, a depressão. E queria que tu falasse um pouco da diferença e também do luto complicado, que é quando você não consegue sair do processo do luto. Tá. Bom, então primeiro o que seria um processo de luto normal? Como a Carol mesmo utilizou, eu gosto muito desse exemplo das ondas do mar, que tem aquele movimento de vai e volta, né? Então o luto normal é justamente isso. Tem momentos que eu vou estar bem, que eu vou poder de repente estar conseguindo trabalhar, assumir minhas atividades diárias, parecido ou normalmente como antes fazia, mas tem momentos que eu posso estar triste, que eu posso estar ali voltado para aquela perda, para aquela tristeza, né? Então, ter esse movimento oscilatório de momentos que eu vou estar voltado
para a perda e momentos que eu vou estar voltado para a restauração da minha própria vida, é o que a gente considera, tanto em literatura, como também na prática com pessoas que estão passando ou que já passaram por essa situação, é o que a gente considera um luto normal. Então, o que pode ser um luto complicado? Quando a pessoa, por exemplo, não consegue ter esse movimento oscilatório. Quando a pessoa fica ali completamente fixa, por exemplo, num lado voltado da perda. Não consegue dar continuidade à sua vida, já está meses ou até anos, né, somente vivenciando aquilo, aquele pesar, não consegue mais trabalhar, não consegue mais cuidar dos filhos, das atividades diárias como antes fazia. Então isso pode ser sim um indicativo de um luto complicado, ou mesmo, né, esse exemplo, como eu tinha falado agora há pouco, em relação ao que a gente tem vivenciado na pandemia. Esses lutos traumáticos, esses lutos que são muito rápidos, que são muito bruscos, ou então quando envolve lutos, mortes por violência, ou mesmo uma morte por acidente, que a pessoa não tem aquele tempo para elaborar que aquilo está acontecendo, né? Diferente de uma doença crônica como um câncer, por exemplo. Então isso pode sim ser o que a gente considera um luto complicado, né? Vale também lembrar que assim, Carol, a maioria das pessoas consegue passar por esse processo de luto sem precisar de uma ajuda profissional especializada. Os dados assim, literários trazem que de 10 a 20% somente das pessoas necessitam de uma ajuda profissional por estarem realmente dentro desse luto que a gente chama de um luto complicado, né? De não conseguir fazer esse movimento oscilatório, esse movimento da maré. Mas eu acredito muito que assim, esses dados são antes da Covid, né? Então eu acredito muito que esses números vão aumentar bastante quando a gente, né, está diante de tantas mortes acontecendo, de tantos traumas acontecendo, né, nesse período. Quantas famílias perderam mais de um ente querido em um curto intervalo de tempo agora com a pandemia, né? Então isso abre uma margem para a gente aumentar, sem sombra de dúvidas, essa parcela da população que vai precisar de ajuda especializada. Certo. Clarissa, tem até... Gente, vocês podem mandar as perguntas e eu vou olhando, né, e vou compartilhando com a Clarissa. Tem aqui a Lari, ela fala que já se passaram 7 anos da morte do pai dela e 3 anos da morte da irmã, mas todos os dias ela chora e todas as noites ela sonha com eles. Então, assim, isso seria um quadro, né, por conta do tempo e do choro contínuo todos os dias de luto complicado? Tá, assim, eu sempre falo que a gente precisa analisar caso por caso. É difícil a gente falar de uma maneira generalizada. Então, sem sombra de dúvida, se precisaria analisar, né? Qual que é o impacto disso na vida dessa pessoa, por exemplo. Então, tem acontecido essas reações, mas tem dado conta de fazer algumas coisas do seu dia a dia, né? Da sua vida rotineira. Então, acho que isso seria um pouco desse termômetro. Quais são as dimensões da vida daquela pessoa que estão sendo afetadas? E tem algumas dimensões que, por exemplo, dimensão emocional, que pode ser afetada durante o processo de luta, a pessoa ficar mais triste, ou ficar mais chorosa, ou ficar mais ansiosa. Tem também a dimensão social, por exemplo, a pessoa não conseguir interagir tanto como antes interagia com os outros, a pessoa ficar mais recolhida, isolada. Tem também a dimensão física, de alterações no sono, apetite, por exemplo, alterações cognitivas, que aí inclui também, às vezes, a pessoa ficar com a concentração, a atenção muito baixas, alterações comportamentais, a pessoa começa a aumentar o uso de álcool, de drogas, de psicotrópicos. Então, essas são as dimensões que a gente precisa avaliar com muito cuidado, né? São algumas das dimensões que a gente precisa avaliar com muito cuidado para poder avaliar se está dentro do que a gente considera um luto complicado ou não. Voltando, Carol, um pouquinho, desculpa não ter respondido antes, uma pergunta que você tinha feito em relação à depressão e tristeza, né? Dentro do luto normal, é muito comum a tristeza existir. Então, a pessoa ficar triste, sentir aquele pesar, né? E como eu falei antes, esse luto, esse pesar, ele precisa acontecer, ele precisa ser sentido de fato. Quando a gente está diante de um quadro, por exemplo,
de depressão, a gente já está sim diante de um luto complicado, porque depressão é uma doença. Então a gente não pode falar, é normal a pessoa estar enlutada e estar deprimida. Não, não é normal. É normal a pessoa estar enlutada e estar triste. É um exemplo bastante didático que eu gosto de dar, assim, para diferenciar um pouquinho a tristeza e a depressão. A tristeza, eu posso estar triste por algum motivo, e briguei, sei lá, briguei com a minha mãe e eu tô triste, né? Mas aí pode chegar na porta da minha casa a minha melhor amiga me chamando para fazer um passeio, não nesse tempo de pandemia, claro, mas me chamando para fazer algum passeio que eu gosto muito e eu consigo ir, né? Então eu consigo ter aquele momento de prazer ali com ela. Na depressão, não. Na depressão, a pessoa pode chegar a melhor amiga, pode chegar é, o melhor passeio, o melhor programa, a melhor comida que gosta, mas não consegue ter tanto esse ânimo, essa disposição. Então, só para diferenciar um pouquinho e só para frisar novamente que não é normal no luto que a gente, né, considera normal existir um quadro depressivo. Aí sim já é algo que precisa de um cuidado maior. E também eu acho que vale a pena a gente falar um pouco, e é muito comum as pessoas perguntarem sobre isso, sobre quanto tempo dura o luto, né? É algo que é difícil a gente falar com precisão em relação ao tempo. Eu escutei uma vez uma frase de uma das maiores autoras daqui do Brasil que fala muito, trabalha muito nessa temática, que é a Maria Helena Pereira Franco, e que ela falou em uma das aulas assim, que no processo de luto normal nós evoluímos de ser a nossa dor para ter a nossa dor. Então, acho que isso é o que no processo de luto normal acontece. Essa evolução, com o passar do tempo, aquela dor tão intensa, aquela sensação de que eu sou a dor e que nada mais existe, pode ir aos poucos amenizando, mas claro que sempre vai estar ali. Aquela cicatrização, aquela marquinha, algo que eu sempre vou lembrar. A gente nunca esquece de alguém que foi tão importante em nossas vidas. Eu trouxe também um recorte de uma música que fala também sobre isso, né? Sobre essa questão do tempo e que tem a ver com isso do luto, né? A vida tem sons que para a gente ouvir precisa aprender a começar de novo. É como tocar o mesmo violão e nele compor uma nova canção. E é isso, né? Assim, não tem como a vida ser exatamente igual como era antes. Precisa dessa reconstrução, dessa ressignificação e que realmente fica difícil a gente afirmar, né? Eu acho que em menos de um ano, raramente eu percebo pela minha prática profissional, eu acho que no mínimo um ano o processo de luto ele existe sim. Né? E também assim, a perda ela é para sempre, né? Mas esse processo de luto, que é caracterizado por esses momentos de intensa dor, ele tem um começo e um meio e fim, né? O que pode ficar para sempre é isso, de lembrança, da perda, da saudade, né? Daquela marca ali daquela pessoa, né? Essa frase, Clarissa, que tu fala, né? Que o luto deixa de ser para ter, ela faz muito sentido para mim, porque eu realmente vivi isso, né? O luto de uma forma muito intensa. Eu achava que não ia mais conseguir, que as coisas, que não ia mais, o sol não ia mais brilhar. E tu falaste de uma música, desde ontem eu tô com uma música do Skank na minha cabeça, num trecho que fala assim: você não sabe quanto eu caminhei até chegar até aqui, né? Percorri milhões de milhas e eu fiquei com essa música assim no meu coração e na minha mente. Você não sabe tantas coisas que eu passei, tantas noites chorando, cada um de nós, né, passando por esse luto de uma forma vivida, porque o luto é para ser vivido, mas a gente passou. E o objetivo dessa live, Clarissa, é exatamente isso, é compartilhar, trazer, né, o seu lado como profissional, mas também compartilhar a experiência, porque a gente quer dizer para você que se eu consegui, se minha família conseguiu, porque na minha vida foi uma família inteira, né, que sofreu, muitas pessoas junto, mas a gente conseguiu vencer
E a gente quer trazer essa palavra de esperança para vocês, de ânimo, de coragem, que o luto ele é dolorido, a gente sofre, chorar é normal, né, Clarissa? Colocar para fora. O choro, quando nossa alma não aguenta, né? Ela transborda em choro e eu chorei muito, gritei, eu vivi o meu luto, eu me separei de pessoas que eu amava, mas porque eu queria viver de uma forma muito mais minha, aquela minha dor. Então, acho que sim, cada pessoa tem a sua história, cada pessoa tem a sua forma de enfrentar, né? E existe, né, os profissionais, e existe também o grupo, né? Que eu quero falar um pouco sobre isso, que é o grupo a qual a Clarissa está encabeçando pelo Jardim da Paz, que é para ajudar os familiares enlutados. E ali eu quero, Clarissa, que tu comece, que tu fale um pouco sobre isso, porque quando eu fui convidada por vocês para ser madrinha, eu logo entendi que era... Eu nem sabia que um dia eu ia escrever sobre isso, sobre superação de luto, mas ali para mim já fez logo todo sentido, porque eu já entendia que eu tinha superado e que eu precisava colocar para fora minha experiência para poder ajudar outras pessoas. E aí eu queria que você falasse um pouco como é esse compartilhar, o compartilhar das pessoas que estão num grupo realmente... um escutando a dor do outro, escutando as suas histórias, isso ajuda. Eu queria que tu falasse um pouco sobre isso. Tá. Bom, eu vou então contar para vocês, assim, tem acho que várias formas que a gente pode pensar nesse contexto de ajudar uma pessoa que está passando por um processo de luto. E uma das formas que a gente encontrou, eu falo a gente porque realmente é um projeto que é encabeçado e abraçado por múltiplas pessoas, e sou muito grata ao Jardim da Paz por estar tendo essa oportunidade com eles. Foi justamente o projeto Luto pela Vida, que a gente fez o lançamento no dia de finados de 2019 e que convidamos algumas pessoas que estavam passando ou que já passaram por essa situação de luto, como a Carol, para ser padrinhos e madrinhas do nosso projeto. Então, o que consiste esse grupo Luto pela Vida? Ele é um grupo psicoterapêutico de suporte aos familiares que estão vivenciando o processo de luto pela perda de seus entes queridos e tem alguns objetivos, por exemplo, apoio mútuo, troca de informações e de experiências, fortalecimento emocional. Então, a gente começou com um grupo determinado, fechado de pessoas, e a ideia seria a cada 6 meses, a cada 6 meses, encerrando esse grupo e abrindo para outros. São encontros mensais. E por que a gente fez isso de fazer um grupo fechado e não deixar aberto para as pessoas irem participando? Porque, primeiro, quando a gente abre para muita gente, nem sempre as pessoas conseguem se sentir tão à vontade para compartilhar aquilo que está doendo tanto. Então, a gente fez com uma quantidade menor. E por que essa determinação de tempo, né? De ter um começo, um meio e fim? Porque justamente a gente vê o quanto que uma das ideias do grupo é justamente dos participantes irem criando um vínculo, irem criando essa força de um poder apoiar o outro. Então, tem algumas situações de grupo em que meu papel é ali muito simples, né? De estar ali coordenando, mas de muito assim longe, digamos, entre aspas. Estou ali, mas elas que fazem, eu falo elas, que nesse grupo específico só tem participado mulheres. Então, elas que estão realmente nesse processo de passar esse apoio uma à outra, né? Eu trago até aqui um relato de uma das participantes do grupo, que ela descreveu o que é esse grupo para ela, o objetivo desse grupo para ela, e ela falou: é unir forças, criar laços e amenizar a dor da perda do ente querido. Então a gente vê sim uma evolução, o quanto que esse compartilhar de experiências, quando eu consigo compartilhar com outro uma dor que eu também estou vivenciando, né? E isso de ter essa identificação, por exemplo, isso é sim uma forma muito terapêutica de ajuda. E a gente vê o quanto que, como elas chegaram no comecinho, né, de algumas assim bem inibidas, às vezes tremiam para falar porque as emoções estavam dominando ali aquele processo ainda de perda, de luto, e o quanto que elas vêm evoluindo no sentido de estarem mais fortalecidas, de estarem, claro, tem momentos de dor, de tristeza, claro que tem, né, mas tem também momento de muita união, de muita força, assim, uma passando a outra.
A gente tem também uma comunidade no Facebook, que é a comunidade desse grupo, que chama Grupo Luto pela Vida, que qualquer pessoa que tem interesse em participar, em ver o que a gente está compartilhando também, pode ficar à vontade. Além disso, a gente também criou nesse período da pandemia o plantão virtual de acolhimento psicológico, justamente voltado para as pessoas que perderam seus entes queridos nesse contexto de pandemia, mesmo que não seja por Covid, mas justamente por ser nesse período de pandemia, tem muitas restrições em relação aos rituais e o quanto que isso causa de impacto na pessoa. Então, a gente criou esse plantão virtual de acolhimento psicológico que vocês nas redes sociais do Jardim da Paz conseguem ter acesso, como participar. Basta mandar uma mensagem ou ligar no número que está lá disponível. E uma das psicólogas, tem eu e mais 2 psicólogas na equipe, a gente entra em contato para fazer o atendimento. E a gente também está começando um projeto no Jardim da Paz de oficina de sensibilização para trabalhar essa temática com a equipe. Então, com os funcionários como um todo, né, da própria empresa, para a gente poder, justamente, como é que esse funcionário pode estar ali mais habilitado, mais capacitado para estar diante de alguém que está ali sofrendo tanto, né? Às vezes é no momento de resolver alguma pendência, né, burocrática, financeira, enfim. Então, como que pode ser esse acolhimento da forma mais empática possível, né? Exato. Esse trabalho de vocês é lindo, né? É um trabalho 100% gratuito, não é, Clarissa? Né? Uhum, 100% uhum, gratuito. Então, assim, muitas pessoas também não podem pagar um profissional e ali, né, existe uma equipe totalmente especializada, capacitada para isso. Então, assim, é um projeto uhum, que eu já falei, né? Eu tenho honra de fazer parte disso, porque às vezes a gente não entende, mas as coisas que a gente passa nas nossas vidas, os nossos desertos, como eu costumo falar, de traumas, de feridas, quando nós somos curados, a gente começa a entender a vida de uma outra forma e com uma missão. Então, assim, eu na minha vida eu comecei a entender claramente 2 missões muito claras na minha vida, que é ajudar mulheres vítimas de violência e também ajudar pessoas, né, que uhum, sofreram essa perda brusca, que sofrem, uhum, porque eu conheço essa dor. E aí eu também queria falar um pouco desse projeto uhum, que eu vou lançar dia 3, né? Vai ser uma jornada. Eu até coloquei aí o link. Depois vocês olham lá, copiam e depois colam. Tem um site que está lá explicando. Então, de 3, 4, 5, 6, eu vou estar fazendo lives no Instagram, né, compartilhando a minha história, porque ontem, né, eu até falei com a Clarissa, assim, que eu li um artigo e ela pode, como profissional rechaçar isso que eu estou falando. Eu li um artigo de pessoas, um grupo de pessoas enlutadas, e ali eles falavam quais foram as ferramentas que eles utilizavam para enfrentar o luto, né? E eu compartilhei com a Clarissa que a maioria, né, 90% colocaram lá no questionário que era a fé e o apoio dos familiares e dos amigos. E eu falei para ela, Clarissa, isso faz todo sentido para mim, porque, de fato, o que me ajudou no meu processo de enfrentamento do luto até a minha superação foi uma fé respaldada, né, em Deus. E eu creio na palavra que tem lá, que a esperança não morre e a esperança é Jesus, e que ele nos assegura vitória, e que essa dor vai passar, e que ele vai ressignificar todas as coisas. E ali, naquele meu momento de muita dor, vinha à memória, né, muitos versículos, Clarissa, que trazia esperança para minha alma. E passado, né, eu já estou com a morte de Mariana 3 anos e meio. Eu perdi também, mês passado, um primo muito querido, a namorada dele está até aqui, ela está até dizendo aqui, a Clarissa fala de forma leve e humana, aquece o coração. Parabéns e obrigada por compartilhar conosco. Eu também, a gente que agradece, Mayra, você está aqui nos uhum, ouvindo. Tem a minha tia Conci também, que perdeu seu filho, está aqui. Muitas pessoas que uhum, perderam, né? E como a gente sofre, como dói.
mas como é necessário a gente trazer essa palavra de esperança para vocês, porque o que a gente quer compartilhar é que se eu conseguir passar por isso, se minha mãe conseguiu, se minhas sobrinhas, ou muitas pessoas, vocês também vão conseguir, né? Porque tem uma frase que eu repetia muito, que a dor, que não é minha essa frase, é uma música da Êxtula, que ela escreveu quando ela perdeu o filho dela, né? E ela disse assim, a dor não mata, se Deus está presente. Né? E eu creio muito nisso e por isso que eu escrevi esse projeto, que eu vou estar lá. Eu acho que eu vou até te convidar, Clarissa, para a gente fazer uma dessas lives do dia 3 a 6, se tu puderes ir. Mas a gente vai estar lá compartilhando histórias, experiências, momentos, porque eu acho que isso ajuda no processo, não é? Muitas pessoas, como a Clarice falou, nesse período da pandemia, Clarissa, que nem conseguiram se despedir dos seus familiares. Como deve doer isso, né? O que a Carol estava falando sobre isso, por exemplo, do que pode ajudar a atravessar momentos difíceis, como a questão da fé, como a questão da espiritualidade ou da religiosidade ou desse apoio familiar, são alguns que a gente chama na psicologia, alguns tipos de recursos de enfrentamento. Então, é aquilo que pode, de alguma maneira, me ajudar a ficar em pé, né? Mesmo durante uma travessia muito turbulenta. E realmente, Carol, assim, eu acho que é muito difícil passar por esse período, por exemplo, do luto, sem poder se agarrar a coisas que possam ajudar, sem poder utilizar desses recursos de enfrentamento. E eu vejo muito também na prática profissional o quanto que esses dois apoios, né, tanto de espiritualidade, de religiosidade, e também da questão do apoio familiar, costuma ser o que geralmente ajuda bastante as pessoas, né, durante essa travessia. Eu até comentei com a Carol ontem, quando a gente estava conversando um pouquinho, montando a live, que eu acrescentaria, ampliaria sobre esse apoio familiar, também o apoio social, né? Porque às vezes é o apoio de um amigo, de um colega de trabalho, de um vizinho que bate na minha porta perguntando se eu já almocei hoje, ou se oferecendo para levar o meu cachorro para passear, porque eu acabei de passar por aquela perda e eu não estou conseguindo, né? Quando a gente não está bem, a gente não consegue cuidar do outro, né? É difícil cuidar de qualquer coisa ao nosso redor quando não estamos bem em primeiro lugar. Então, esse apoio, muitas vezes também, esse apoio de poder compartilhar, como a gente estava conversando, compartilhar com outras pessoas que já passaram, que ainda estão passando, isso também pode ser, sim, um recurso de enfrentamento. E a gente até conversou ontem também o quanto que muitas vezes a Carol trouxe essa experiência e eu também percebo muito na prática e foi uma das coisas que dos pontos que eu detectei na minha pesquisa de mestrado, o quanto que a atividade física também ajuda nesse processo, né? Tem inúmeros estudos que explicam a questão de liberação de hormônios, por exemplo, que justificam a estabilidade emocional, né? O controle ali das questões emocionais, que podem ajudar. Então, ter esse momento de autocuidado, de poder fazer alguma atividade física que goste, por exemplo, isso também pode ajudar bastante. E aí, só trazendo também aqui um lembrete, porque, claro, né, falar sobre a sua dor é uma frase até que a gente usa muito no nosso grupo Luto pela Vida, que falar é libertador, ou seja, é uma forma de libertar aquela dor que está aqui dentro de mim. Mas também é importante a gente poder respeitar o momento em que a pessoa quer estar ali mais recolhidinha, a sua própria dor. Então, isso é normal. E a gente, né, seja na vida profissional ou na vida pessoal, a gente precisa ter esse bom senso, né, de qual que é o momento que eu vou cuidar, qual que é o momento que eu vou estar ali sendo mais disponível possível, mas também qual é o momento que eu vou respeitar a dor do outro, que eu vou respeitar o momento que ele vai querer ficar ali mais quietinho, né, não vai querer fazer um passeio comigo, por exemplo, né, então acho que isso é importante também a gente trazer.
Eu também falo isso por experiência, né? Porque eu, no meu processo de luto, olha a quantidade de esporte que eu comecei a praticar. Eu fiz uma meia maratona, eu dançava, eu andava a cavalo, jogava vôlei. E eu fazia tanto esporte. É claro que a gente tem que ter um certo equilíbrio, mas como a Clarissa falou, né? Como a endorfina, né? Os hormônios que são liberados no esporte dão aquela sensação de bem-estar. E aí eu queria ter aquilo ali, eu fazia com muita frequência. Eu cheguei até a machucar meu joelho nessa meia maratona que eu participei, porque ali eu muito emocionada, né, vestindo a camisa da minha irmã, e eu dizia, eu vou conseguir, eu vou terminar. Mas ali eu creio que o esporte me ajudou realmente, de fato, muito a vencer. Porque nós não somos só espírito, né, Clarissa? Nós temos corpo, nossa alma e o nosso físico. Tem que estar tudo... A gente tem que ter um equilíbrio para andar tudo junto, não é isso? Eu acredito de fato nisso, porque experiência minha que a atividade física, que o lazer, o seu momento de contemplação, apenas caminhar na praia, porque no meu início eu não fazia isso tudo não. Eu só ia para a praia e ficava lá olhando, botava só o meu pezinho ali no mar, ou então eu ia para chorar. Eu tinha um momento, Clarissa, que era uma dor tão grande que eu entendi, isso aqui não é para todo mundo, mas isso era uma forma para mim colocar para fora. Então eu ia num horário na praia onde não tinha ninguém e eu gritava muito, muito, porque eu precisava colocar toda aquela dor que eu tinha no meu coração para fora. E interessante também que eu queria que tu explicasse um pouco isso. Eu sentia uma dor física, era uma dor no peito, era como se eu tivesse uma sensação de ter qualquer momento um ataque cardíaco, porque era uma dor que era muito forte assim no meu peito. E essas dores físicas também, eu queria que tu explicasse um pouco. É natural do luto? É isso mesmo? Só antes de falar sobre isso, né, teve uma pessoa que comentou aqui que a arte ajuda muito. Sim, para muitas pessoas poder expressar aquela sua dor, né, através da arte, ou utilizar da arte como isso, de autocuidado, como sua válvula de escape, também pode ajudar bastante, né? E claro que é muito individual, então talvez o que me ajude, o que seja um recurso de enfrentamento para mim, não necessariamente vai ser o que é para Carol, por exemplo, né? Então, é bastante individual isso. Respondendo a tua pergunta, Carol, sim, o luto ele pode sim afetar a dimensão física do nosso corpo. Então, às vezes é comum essa sensação de palpitação, essa sensação de falta de ar, sensação de estar ali mais sufocado, né? Ou então de começar a ter muita dor de cabeça, dores no estômago, ou mesmo alterações assim de estar comendo mais ou comendo menos, o sono está desregular. Então não tem como a gente separar, né? Então quando o nosso emocional não está bem, possivelmente o nosso corpo físico também não está, né? Então assim, principalmente no começo, né, desse processo de luto, pode ser que seja muito comum e esperado, essas reações físicas também, né? Aquele aperto, aquela angústia no peito, como estão falando aqui, né? Então isso acaba sendo algo que assim a gente percebe assim como uma das dimensões que são afetadas no processo de luto. Clarissa, a Mayra colocou aqui, né? O luto durante a pandemia parece ser mais difícil, pois não conseguimos espairecer, não podemos viajar, encontrar os amigos, abraçar, e o abraço cura, né? E de fato é um tempo muito delicado, por isso que a Clarissa começou a falar, né? Que hoje vai ser tudo diferente, as pesquisas inclusive vão mudar, porque há uma certa dificuldade mesmo de você encontrar os seus amigos, a gente não pode abraçar, então de fato o contato físico cura. É verdade, a gente tem que... É o novo, né? É o novo futuro, é um novo tempo e a gente tem que se adaptar a esse novo.
não é sim. fácil. Mas a É, gente não vai claro que conseguir. faz muita falta isso, né, da questão, uma das coisas que eu mais tenho sentido saudade durante esse período de pandemia é de poder abraçar minha avó, por exemplo, né? Tô há Sim, mais de 4 meses sem abraçá-la, é, sem estar perto, né? Então, olhando super de longe, por exemplo. Mas assim, esse período do distanciamento físico, ele não pode, né? Não deve ser igual ao distanciamento afetivo. Então, claro que a sim, gente sente falta desse contato físico, né? Isso é humano. Desde quando nós nascemos, a gente precisa, o primeiro ato ali quando o bebê nasce é ser segurado por alguém. Então, isso é natural, é vital de nós humanos. Mas nesse momento da pandemia, a gente precisa tentar estar perto das pessoas afetivamente. Então, assim, que bom que hoje em dia a gente tem a tecnologia para usar e abusar. Então, imagina a pandemia acontecendo, sei lá, há 40 anos atrás, como é que seria, né? A gente não precisa nem ir tão longe assim, há 20, 10 anos atrás, seria muito diferente do que é hoje em dia. Então, de que forma eu posso estar perto, né, mesmo que não seja fisicamente, mas afetivamente, estar disponível, oferecer aquela escuta, né, oferecer, por exemplo, um apoio, né, ser empático, ser acolhedor àquela pessoa que está ali passando por aquele momento. Então, acho que é assim, usem e abusem da tecnologia para poder ter essa disponibilidade em ajudar o outro que está passando por essa situação. é isso mesmo, Clarissa. Clarissa, e também eu anotei aqui algo porque a gente fala muito sobre, né, a gente ouve muito isso, né? Palavras que acabam que as pessoas falam, que acham que estão nos ajudando, ou ajudando os familiares, mas ali acabam sendo insensível, né? Como no momento assim, não, força, você consegue. Ali naquele Uhum, movimento para tirar aquela pessoa daquela tristeza, enquanto tudo que ela queria era só ser uhum, abraçada, ser ouvida, né? Então a gente tem que ter um uhum, pouco desses cuidados com essas uhum. palavras. E aí eu queria que você Sim, compartilhasse assim, com as pessoas que estão aqui uhum, o que não se deve dizer quando uhum, alguém está sofrendo, né, pela uhum. perda de um ente querido. Tá. Assim, primeiro que não necessariamente a gente vai ter algo pronto a ser dito ali no momento em que a pessoa está passando por uma situação de muita dor e sofrimento. Então, às vezes, é só um gesto, é se mostrar ao lado, é se mostrar disponível, né? Ou então, assim, até mesmo compartilhar, olha, eu realmente não sei nem o que te dizer nesse momento, mas eu tô aqui, sabe que você pode contar comigo, né? Algumas frases, né? Eu trouxe aqui alguns exemplos de frases que eu já ouvi de pessoas enlutadas verbalizando e que assim não ajudaram. Às vezes a intenção de quem está falando é até a melhor possível, mas para quem está ali ouvindo, não, enfim, não surge um efeito bom, né? Por exemplo, você tem que ser forte, né? Ninguém é super-herói, ninguém consegue ficar ali o tempo todo assumindo essa capa de que eu sou forte, de que eu não tenho fragilidade, de que eu não posso sofrer, né? Então é humano a gente demonstrar o nosso lado de fragilidade. Outro exemplo de frase, eu entendo o que você está passando. A gente não entende. Só quem sabe realmente daquela dor e daquele sofrimento é quem está ali vivendo e sentindo na pele. Então eu posso até imaginar, mas entender de fato, só o outro, né, realmente entende. Ou então, por exemplo, assim, a pessoa está ali chorando muito e a gente virar e falar, não chora, né? Não precisa chorar. Né? Muitas vezes a única coisa que a pessoa quer é ali um ombro para poder chorar. Mesmo que chore por 1 hora seguida, né? Ou então só quer realmente ser acolhido, né? Ser ouvido. Então, quando a gente às vezes fala isso, não precisa chorar, você tem que ser forte, a gente pode invalidar a dor do outro, né? Ou seja, não dá um crédito, não dá um valor que realmente a dor tem para o outro, né? E como colocar aqui, a dor é de quem sente, sim, sem sombra de dúvidas, né? Só sabe da sua dor quem está ali vivendo e sentindo essa dor na pele. Sim. Para quem não sabe, porque eu acho que eu não falei isso no comecinho, a Clarissa também trabalha, né,
com pacientes já em fase terminal, né, Clarissa? E aí, com pessoas enlutadas, então tem que ter todo um jeito para realmente falar com essas pessoas que sofrem. Mas eu queria que tu falasse aqui pra gente, Clarissa, o que que tu mais aprende ouvindo dessas pessoas assim no final da vida, ou ouvindo até mesmo nesse grupo, né, das famílias que sofrem, porque a gente aprende, né? Eu entendo claramente isso, que o sofrimento ele é uma escola, a gente aprende muitas coisas. E como assim, tu habitualmente está vivendo, né, esse contexto, o que mais assim tu vê de ensino para passar aqui para a gente que está te assistindo hoje? Tá. Então, como a Carol mesmo falou, além da parceria que eu tenho com o Jardim da Paz, para esse suporte a familiares enlutados, eu também trabalho no contexto hospitalar. E lido bastante com essa temática morte, né, ali no ambiente de trabalho. Então, com famílias enlutadas nesse contexto também. E eu acho que a minha maior experiência pessoal, maior aprendizado pessoal em lidar com essas temáticas de morte, em luto, é justamente parar e olhar para a minha própria vida e pensar o que eu estou fazendo, né, da minha vida em vida. Então, como é que eu estou me sentindo hoje? Então, será se hoje eu estou me sentindo bem, estou me sentindo feliz? O que eu posso fazer para ir em busca disso? Às vezes, no automático, a gente, né, passa despercebido em demonstrar, seja por mensagem, seja por uma ligação, seja para quem está em casa com a gente, demonstrar um eu te amo, né? Falar, olha, o quanto você é importante na minha vida. Então, acho que poder, assim, focar mais minha vida no que eu estou vivendo hoje, né? E poder aproveitar da melhor forma possível, acho que é o aprendizado que mais fica em mim. Justamente porque a gente não sabe o que pode acontecer amanhã, né? E a morte é a única certeza que todos nós temos nessa vida. Que todos nós vamos morrer um dia. Tem até um livro de uma médica paliativista, o livro se chama A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver, e que é da Ana Cláudia Quintana Arantes. O que ela quer dizer com isso? Que a partir do momento que todos nós temos a concepção de que nós não somos imortais, que nós sim somos mortais, que nós vamos morrer um dia, a gente consegue olhar mais para a nossa vida em vida, né? E não somente enfim, numa condição de uma terminalidade, ou então quando somente, por exemplo, querer buscar um perdão ou falar um eu te amo quando você já não tem mais oportunidade para isso. Eu trouxe aqui, Carol, que eu acho que tem muito a ver com essa tua pergunta também. Tem uma pesquisa de uma enfermeira australiana chamada Bronnie Ware, que ela levantou os 5 maiores arrependimentos das pessoas antes de morrer. Foi uma pesquisa com pacientes, 3 meses antes deles falecerem, e que eles colocaram quais eram os 5 maiores arrependimentos que eles tinham na vida. E eu queria compartilhar aqui com vocês. O primeiro deles: gostaria de ter tido a coragem de viver uma vida fiel a mim mesmo, e não a vida que os outros esperavam de mim. Segundo arrependimento: gostaria de não ter trabalhado tanto, né? Terceiro arrependimento: gostaria de ter tido a coragem de expressar meus sentimentos. Quarto arrependimento: gostaria de ter mantido contato com os meus amigos. Quinto arrependimento: gostaria de ter sido mais feliz. Eu acho que, respondendo novamente a tua pergunta, que eu tento buscar, né, por esse aprendizado na minha vida profissional, eu tento levar para a minha vida pessoal justamente o que eu posso fazer para não ter essa sensação de arrependimentos nesse amanhã, né? Então, o que eu posso fazer hoje? Então, será se hoje eu preciso dar tanta importância? Às vezes é algo tão bobo, uma discussão tão boba, que a gente, né, aumenta tanto aquilo e fica semanas, meses sem falar com alguém que é tão importante para a gente. Então, o que a gente pode reavaliar das nossas próprias vidas, né? Eu acho que esse é o maior aprendizado. É verdade, Clarissa. Eu acordo, eu tenho um versículo que não é mantra, gente, mas eu repito sempre quando eu levanto da minha cama, que esse é o dia que o Senhor me fez, eu vou me alegrar nele. Aí eu fico, hoje vai ser um dia incrível, vai ser o melhor dia da minha vida. Aí as minhas filhas ficam, mamãe, tu já tá
por que que tu fala assim? Eu tento trazer essa realidade para elas, né? Eu falo, às vezes a gente está aqui falando sobre um assunto e eu falo assim, gente, se vocês tiverem 2 dias, né, de vida, que se vocês soubessem que fosse morrer, o que que vocês iam fazer? Então, isso faz com que a gente reflita quais são as nossas prioridades, né? Aquilo que realmente vale a pena. E a gente está quase acabando, e eu queria deixar um versículo aqui, Clarissa, que fala muito ao meu coração, e eu queria compartilhar com vocês, aliás, 2. Porque antes de eu vir para a live, eu estava ali orando, falando com Deus, Pai, o que eu compartilho com os teus filhos que vão estar ali assistindo, uma mensagem que eles querem ouvir, uma mensagem de ânimo, uma mensagem vindo da tua parte. E veio muito forte no meu coração aquele versículo que diz assim, eu te dou a minha paz, né? Não aquela paz que o mundo te dá. E é isso, gente, quando a gente tem a fé, né, que é uma comprovação científica, como a própria Clarissa, que é doutora nisso, ela também reforçou, quando a gente tem a fé, a gente tem uma paz, né? E essa paz que o mundo não dá, porque muitas pessoas procuram em várias fontes, né? Mas Deus, ele dá essa paz. E graças a Deus por isso que eu sempre tive essa visão de ter intimidade com Deus, que o mundo é um mundo difícil mesmo nessa terra, é um mundo que Deus falou, que Jesus falou quando ele veio e disse, gente, vocês vão ter aflição, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E é isso, esse evangelho que diz que é tudo lindo, é tudo mar de rosa, ele não existe, né? E que a gente possa passar nessa vida, sabendo também, Clarissa, algo que eu gosto muito de ter como como um retrato, que essa vida aqui nessa terra, ela é só uma passagem, né? Nós somos, como é passagem, então nós somos peregrinos. E a gente precisa entender isso, que nossa morada eterna não é aqui. Então aqui a gente precisa, sim, procurar cada dia ser melhores mulheres, melhores homens, procurar entender qual é a nossa missão de vida, aquilo que eu gosto de fazer. Então, eu entendi que eu amo falar do Evangelho, eu amo ajudar pessoas, eu amo compartilhar a palavra que né, você na sua profissão e eu na minha vida com lendo a palavra e discipulando mulheres. E aí eu disse, não, eu vou fazer isso, porque eu vejo como a sociedade, como existe muitos homens e mulheres doentes e estão perdidos, não sabem. E eu quero dizer para vocês que existe realmente um Deus que ali ele é a fonte da paz, do amor, da esperança, do consolo. Ele existe, ele não morreu. E tem um versículo lá em Romanos, capítulo 5, que diz assim, nos gloriamos nas nossas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança e experiência, e a experiência, esperança. Olha o que diz, nós devemos nos gloriar nas tribulações. E tribulação é tristeza, é luta, sabendo que isso produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque ela é o amor de Deus derramado sobre nós. Não é lindo isso? Então, a gente tem essa esperança. A esperança, ela não morre, a esperança é o Senhor. E nossos entes queridos estão lá com Ele. E eu creio, eu sou cristã, eu creio nisso. E que possamos, né, passar por esse deserto do luto, mas sabendo que está doendo, eu sei que dói, eu sei o quanto é difícil, mas eu quero hoje te dizer aqui que vai passar. Toda dor, ela vai passar. E a saudade, ela não passa, né? Tem dias, Clarissa, que eu acordo e um dia especial para mim, com Mariana, eu escuto uma música ali, eu choro, eu olho uma fotografia, ou tem dias que a saudade vem de uma forma assim que
né, que eu me derramo em lágrimas, que eu escuto os vídeos dela. Então, a saudade é um estar em nós para sempre. Ninguém é capaz de roubar, né, as nossas lembranças, as nossas memórias, nem a morte é capaz de arrancar isso da gente. Então, é isso. Tem 4 minutos. Clarice, eu vou deixar aqui para te falar mais alguma coisa e depois eu encerrar. Tá. Se quiser compartilhar mais Com toda certeza, né, a saudade fica para sempre e aumenta, né, cada dia que passa. E aquelas pessoas que amamos e perdemos, elas estarão sempre dentro de nós, né? Sim. Então, sempre vai existir um pedaço dessa pessoa em cada um de nós, até mesmo que a gente aprendeu com elas, o que elas nos deixam de legados. Eu acho que para a gente ir finalizando, né, eu realmente só tenho a agradecer. Acho que a Carol é um grande exemplo de resiliência e a maneira que a Carol encontrou para enfrentar esses processos de luto na vida foi a maneira, acho que isso é importante também, a gente só deixar bem claro que assim, foi a maneira dela, né? Foi a sua maneira, Carol, e às vezes a pessoa encontra uma outra maneira e que ajude, então cada um tem uma forma muito única, né? Muito particular mesmo de atravessar esses momentos difíceis, mas sem sombra de dúvidas, eu acho que sozinho, né? Sem nenhum tipo desses apoios que a gente estava conversando, acho que é tudo muito mais difícil. Então, realmente, só tenho a agradecer, né, de novo, pelo convite, de novo, por estar aqui representando a empresa Jardim da Paz, que eu me orgulho muito em ser uma das psicólogas parceiras. E eu acho que a gente ainda tem muito, né, a caminhar, a fazer, podendo ajudar as pessoas que estão passando por esses momentos tão difíceis em suas vidas, né? Então, acho que realmente, assim, acho que fica um monte de reflexão, acho que tem muita coisa, muito assunto que a gente pode continuar discutindo aqui por mais tempo, né? Mas acho que é somente o sentimento de gratidão para finalizar essa live e também gratidão a todo mundo que está assistindo a gente, né? Quase 9 horas da noite, que está aqui nos acompanhando. Eu quero também, primeiro, a Paula está aqui, eu olhei, ela fez um comentário, também mandar um beijo para ela que também sonhou com esse projeto, né? E ela é muito parceira. E ali, quando ela me chamou, foi tão gostoso, a gente conversou, assim, e a gente entendeu, assim, ela entendeu a minha missão, eu entendi a dela, e é muito bom a gente andar junto, ninguém consegue fazer diferença no mundo sozinho, Sim. E a gente está aqui para isso, né, para compartilhar, se abraçar e caminhar junto. E aí eu queria dizer para vocês sobre o Superando o Luto. Eu vou estar no dia 3, 4, 5 e 6 agora de agosto, fazendo lives. Essas lives, elas são totalmente gratuitas. Ali eu vou compartilhar alguns assuntos, vou contar a minha história. Eu acho que eu vou chamar até a minha mãe ou a Juliana para compartilhar também as experiências delas, né? Mas com o intuito ali de ajudar vocês. Depois, se vocês acharem que faz sentido para vocês, eu escrevi um projeto, fiz um projeto com 5 ou 6 módulos, e cada módulo tem umas 5, 6 aulas, e ali eu compartilho em pequenos vídeos palavras assim que Deus trouxe no meu coração na época da minha dor. E eu espero que, se fizer sentido para você, que possa te abençoar assim como me abençoou. E é isso, Carol, gente. A live vai ficar gravada? Vai ficar gravada. Tá. Depois eu vou te passar. Então, quem chegou aqui por último, teve gente que comentou, vai ficar gravada, né? Para as pessoas poderem também assistir. Isso, vai ficar gravada. E eu quero aqui deixar a minha solidariedade. Eu sei que tem muitas pessoas aqui que eu vi que perderam recentemente seus entes queridos. E falar para vocês que a gente conhece a dor de vocês, que a gente está aqui. Qualquer coisa, entre em contato com a Clarissa, ou você pode também entrar em contato comigo, ou no grupo que eu tenho do Telegram, ali onde tem muitas mulheres que estão vivendo esse momento de superando o luto. Fica aqui o meu beijo, Clarissa.
porque a gente Beijo, tem Carol. 20 Obrigada. Beijo a a gente tem, todos. a gente tem 20 segundos e a gente vai conversar muito mais, viu? Porque a gente tem muito Tá mais para bom. Fico à compartilhar. disposição. Tá Beijo bom. grande, Tchau, gente. tchau, Tchau. gente. Tchau, tchau, Carol. Beijo.